Então, vamos serenando nossos pensamentos, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados. Que eles possam nos intuir em mais um estudo de um livro. Um livro que fala sobre a mediunidade, que nós possamos compreender bem a lição trazida pelo nosso irmão, das experiências vividas. Obrigado, Senhor Jesus, pela casa espírita que nos acolhe, pelo anjo de guarda que nos orienta, nos ilumina, e que possamos continuar vivendo, tendo coragem, determinação, paciência, com todas as adversidades da nossa jornada evolutiva. Que os bons amigos nos inspirem a todos. Inspirem o nosso Brasil maravilhoso, esse planeta em transição, e que possamos juntos caminhar para a nova fase. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. A Ângela abriu o Evangelho. Abriu no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e a lição é perdoai para que Deus vos perdoe. É uma lição importante para todos nós. Bom, na semana passada a gente encerrou um livro e hoje começa o próximo livro. Esse livro Então, esse livro foi escrito por Hermínio C. Miranda, e o livro diz Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Hermínio C. Miranda, ele viveu como encarnado aqui no Brasil, e ele trabalhou na Casa Espírita muito tempo como doutrinador, conversando com os espíritos. E através da vida dele, ele teve muitas experiências. E ele acabou relatando, redigindo alguns livros, através do conhecimento de estudo dele, mais as experiências que ele teve na parte prática. Então, ele tentou unir a teoria com a prática. E esse livro é um dos livros que ele acabou escrevendo. A gente acabou estudando esse livro alguns anos atrás, e eu sugeri que a gente voltasse a estudar. Então, o pessoal concordou, então a gente vai iniciar o estudo desse livro. São poucas páginas, são 600 páginas, nada que um ano e pouquinho a gente não termine ele. Mas o estudo é interessante. Eu sei que a Ângela falou que tá bom esse tamanho de letra, então eu vou deixar em 50%.
Bom, então hoje a gente começa com a introdução. Quem gostaria de ler? Eu posso tentar, mas eu não vou garantir, não. Eu acho melhor ainda não começar. Também é sem fôlego ainda. Tudo bem. Bom, posso tentar aí, começar. Um pouquinho rouco, mas vai. Deixa eu ver aqui. Você pode começar? Sim. Tudo bem? Então, diversidade de carismas, introdução. 3 opções básicas se colocam diante daquele que se propõe a escrever um estudo, como este acerca da mediunidade. Primeiro, a abordagem predominantemente teórica, como a adotada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Segundo, o enfoque experimental caracterizado pelo depoimento pessoal, do qual dispomos de bons exemplos em Recordações da Mediunidade e Defaçando o Invisível, de Ivone A. Pereira. E, número 3, o tratamento integrado de ambos os aspectos, acoplando teoria e prática, segundo podemos observar em Research sur la médiumnité et les apparitions matérialisées de Vivant et de Bord. Estou falando bem francês, então. De Gabriel Delany, ou, mais recentemente, nas obras da série André Luiz, que tratam especificamente do problema como mecanismo da mediunidade. como mecanismo da mediunidade e nos domínios da mediunidade também. Seu microfone está aberto, Sônia Maria. Eu queria dizer uma coisa na hora que ele falou que era o livro dos espíritos, era o livro dos médiuns, tá? Ah, tá. Obrigado. Cada uma dessas opções tem seus méritos e objetivos próprios. Deixa eu apagar aqui. Para este livro, adotamos a terceira delas, um tipo de modelo que se revelará satisfatório em Diálogo com as Sombras e em A Memória e o Tempo, onde aspectos teóricos ficaram embutidos em narrativas com características de depoimento pessoal. Com este plano em mente, procuramos montar esse trabalho a partir de 3 módulos distintos, ainda que inseparáveis em suas implicações e na interação de suas motivações. O primeiro deles, destinado a documentar problemas básicos que o médium em potencial ou já em plena atividade costuma enfrentar. O segundo, para estudar mais atentamente aspectos particulares do animismo e, finalmente, o terceiro, no qual tomamos para análise a mediunidade em si mesma. A distribuição dos fenômenos psíquicos em 2 categorias, animismo e mediunidade, é de mera conveniência da metodologia expositiva, que não lhe tira a condição de classificação arbitrária. Isso porque não há entre 2 categorias absoluta nitidez de fronteiras, ainda que seja, teoricamente, mais frequentemente o fenômeno anímico puro, isto é, sem interferência de entidades desencarnadas. Suspeitamos, inferimos ou sabemos que, em larga faixa percentual de eventos, ocorre ou pode ocorrer participação de seres desencarnados. Já o fenômeno mediúnico não acontece sem o componente anímico, que é da essência do processo. Para suas manifestações, os espíritos precisam de certa espécie e quantidade de energia de que somente o ser encarnado dispõe. A comunicação entre as 2 faces da vida, ou seja, entre os espíritos desencarnados
e seres humanos encarnados, transita por uma ponte psíquica que tende a apoiar uma cabeceira na margem de lá do abismo e a do outro lado de cá, onde vivemos nós. Insistimos, pois, em declarar que a classificação é simples conveniência metodológica e não deve ser tomada como rigidez exclusivista. Quanto ao mais, o enfoque fundamental do livro consiste em estudar as faculdades do espírito humano em ação, tanto quanto possível, da ótica do próprio sensitivo, de vez que ele é o laboratório vivo no qual se processam os fenômenos sob exame. Estaria equivocada, não obstante, a conclusão de que o livro se destina somente aos médiuns em geral, aos dirigentes e aos que militam em centros e grupos espíritas como participantes de trabalhos mediúnicos. Ao contrário, o tema é de vital importância para um espectro de pessoas muito mais amplos do que poderíamos suspeitar à primeira vista. E que os fenômenos da natureza anímica e mediúnica não ocorrem apenas às horas certas, com determinadas pessoas, nos círculos fechados do espiritismo prático, mas a todo momento, por toda parte, com todo mundo. Não estarei exagerando ao dizer que acontece com maior frequência na rua, no lar, na escola, no local de trabalho, do que propriamente dito na intimidade dos núcleos espíritas. A mediunidade não é propriedade do espiritismo e, sim, como fenômeno natural, um dos múltiplos aspectos da própria vida. Poucos estudos, em verdade, oferecem tão denso conteúdo humano como o da mediunidade. Quer estejamos de um lado ou de outro da vida, como encarnados ou desencarnados, ela é sempre o instrumento de intercâmbio instalado estrategicamente entre os dois planos da existência. Alto preço em angústias, decepções e desequilíbrios emocionais e mentais, perfeitamente estáveis, perfeitamente evitáveis, é pago a cada instante em consequência da desoladora ignorância em torno da problemática da mediunidade fora do contexto doutrinário do espiritismo. E não poucos desajustes sérios ocorrem no próprio meio espírita, no qual o conhecimento inadequado, insuficiente ou distorcido acaba resultando em problema mais grave do que a ignorância em busca de informar-se de maneira correta. Seja como for, porém, não há como negar que o maior interessado no estudo da mediunidade é o próprio médium. Daí o esforço em colocar-me, tanto quanto possível, junto dele. Pretendi ver com os olhos dele, sentir com a sua sensibilidade, aprender com os fenômenos que lhe ocorrem, descobrir com ele os caminhos percorridos e a percorrer. E a única maneira válida, no meu entender, de preparar-se alguém para ajudar, com observações práticas e teóricas, outros médios em potencial na difícil escalada, visando o exercício adequado de suas faculdades. A mediunidade não é doença, nem indício de desajuste mental ou emocional. É uma afinação especial da sensibilidade. Como na música, somente funciona de maneira satisfatória o instrumento que não apresenta rachaduras, cordas arrebentadas, desafinadas ou qualidade duvidosa. Não é nada fácil a pessoa que descobre em si os primeiros sinais de mediunidade encontrar acesso ao território onde suas faculdades possam ser entendidas, identificadas, treinadas e, finalmente, praticadas com proveito para todos. O médium precisa de recolhimento para o exercício das suas atividades, mas não deve ser um trabalhador solitário. Ele necessita de todo um sistema de apoio logístico, de uma estrutura que lhe proporcione as condições mínimas que o seu trabalho exige. Peça decisiva nesse contexto é o grupo incumbido, de trabalhar mais diretamente junto dele.
Exige-se dessas pessoas não apenas um bom preparo doutrinário e experiência, como outros atributos da maturidade e sensibilidade, que lhes permitam posicionar-se como amigos e companheiros de trabalho e não como chefes, mestres, gurus ou proprietários do médium, e que não se deixem fascinar pela eventual espetaculosidade dos fenômenos ou pelo teor de revelações de autenticidade duvidosa ao gosto de alguns companheiros desencarnados. Isso quer dizer que não apenas um instrumento tem de estar afinado e em bom estado, mas harmonicamente integrado na orquestra em que atua. Sou grato à médium cujo nome escondi sob seu pseudônimo de Regina, pelo rico material que generosamente colocou à minha disposição e pela sua insistência comigo em escrever mais este livro que, pensava eu, não estaria na minha programação. Estava. Sem o toque pessoal que suas vivências emprestaram ao nosso estudo, o livro teria recaído facilmente na aridez da teorização especulativa. Tal gratidão estende-se aos inúmeros autores consultados no processo de concepção e elaboração deste trabalho, a partir de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, generosa e fecunda matriz de tudo quanto se tem feito no estudo criterioso das complexidades do tema. Constam da bibliografia aqueles que mais contribuíram para reduzir os espaços na minha ignorância, iluminando e ampliando faixas no território explorado. Devo agradecer também aos autores dos quais me senti impelido a discordar, neste ou naquele aspecto. Eles costumam ter importante contribuição a oferecer, de vez que até mesmo a divergência pode ser criativa, no sentido de que tem algo a ensinar-nos quanto à melhor definição de conceitos que, de outra forma, talvez permanecessem vagos ou ignorados por nós. Cabe, finalmente, uma palavra de gratidão aos amigos espirituais que, no seu modo discreto, silencioso, amoroso e competente, sempre acompanham todo o difícil processo de elaboração dos meus escritos, desde a germinação da ideia original até o aparecimento do livro nos catálogos, vitrines, estantes e, finalmente, em suas mãos, leitor, pois este é o destino deles. Em Diálogo com as Sombras, examinamos o problema da doutrinação. Em A Memória e o Tempo, abordamos o da regressão de memória. E, em Diversidade de Carismas, o tema é a mediunidade. Não estarei recorrendo à falsa modéstia de confessar humildemente que somente percebi que havia escrito uma trilogia após completá-la pronta, após contemplá-la pronta, na perspectiva que a objetividade então me concedeu. Se as observações e experiências contidas nessas páginas forem de utilidade a alguém, sentir-me-ei encorajado a me apresentar um dia aos meus queridos mentores como aquele obreiro, de que fala o Paulo a Timóteo, no capítulo 2 de Timóteo 2,15, versículo 2,15, que não tem de que se envergonhar do trabalho realizado. O leitor prestou atenção? O severo apóstolo dos gentios entende que já estaremos bem se a nossa modesta obra, seja ela qual for, não nos causar vexames, quanto orgulho, nem pensar, afinal de contas, orgulhar-se de quê? Então, tá aí. Observação. As citações originais em língua estrangeira foram traduzidas pelo próprio autor, Hermínio C. Miranda. Então, o livro trata sobre a mediunidade de um modo geral. Ele se baseia nas experiências, em particular na médium Regina, e tem uma capacidade mediúnica bem especial. Ela tem vários tipos de mediunidade. E, em cima disso, ele
a experiência que ele tem de vários anos dentro de uma casa espírita, mas esse contato mais próximo com a médium Regina, ele acaba trazendo lições valiosas para todos nós. Então, por exemplo, quando ele começa a falar sobre animismo e mediunidade, a gente acaba escutando dentro de livros ou de pessoas, né, criticando a parte anímica, né, de um médium. E ele deixa claro, né, que não existe mediunidade sem animismo. Animismo é a nossa parte pessoal. Então, quando a gente é médium, a gente é um intermediário. E como intermediário, a gente sempre deixa alguma coisa sutil, pelo menos, na comunicação. Então, quando eu escuto alguma coisa, eu assisti lá uma notícia, aí eu passo essa notícia para alguém, logicamente que eu vou passar a notícia da maneira mais, tentar passar da maneira mais fiel possível, mas sempre vai ter a minha visão pessoal. A mediunidade, o ideal da mediunidade é que a gente seja um intermediário e que a parte pessoal seja pequena, a interferência na comunicação seja mínima, mas sempre há essa interferência. Então, o médium tem características de fala, de jeito, que é do médium, como intermediário. Mesmo o Chico Xavier, ele, que é um médium muito bom, ele tem, a mediunidade dele, apesar de ser mecânica, existe uma parte anímica, pequena, mas existe. O Divaldo é a mesma coisa. Tanto que uma vez o Divaldo estava escrevendo um livro e tinha vários capítulos, era um romance, e o Divaldo escrevia o livro, né, psicografava o livro, o capítulo, e depois que ele psicografava, ele ia lá e lia aquele capítulo. Aí, no dia seguinte, na semana seguinte, ele ia escrever o próximo capítulo. E o Divaldo estava interessado na história. Estava tão interessado na história que ele estava torcendo por um dos personagens, como se fosse numa novela. E o espírito falou: Divaldo, você tá me atrapalhando. Você torcendo por um dos personagens, você acaba dificultando a escrita eu, como ditador do livro, dificulta a minha redação do livro, como foi a história. Aí ele falou: ó, a partir de hoje, eu vou ditar para você o livro em ordem aleatória. Então, hoje eu dito um capítulo, amanhã outro, tudo fora de ordem. Depois que eu psicografar todo ele, aí eu falo, esse é o seu capítulo 2, esse é o 10, esse é depois eu coloco em ordem, para você não ler mais e você não atrapalhar a minha mediunidade, o meu livro. Né? Então, o Divaldo, que é um excelente médium, também tem a parte anímica. Então, é uma coisa interessante, né? E, às vezes, a gente escuta no meio espírita o animismo só falando da parte negativa, né? E ela faz parte da mediunidade de todos nós.
Bom, a mediunidade aqui, então ele disse que a mediunidade faz parte do nosso dia a dia. Kardec disse que nós somos influenciados pelos espíritos muito mais do que a gente imagina. A gente está no meio encarnado e tem os espíritos. Os bons espíritos e os espíritos não tão bons assim. Então, a gente tem influência, intuição e acaba escutando com bons conselhos e conselhos ruins. E o nosso livre-arbítrio que decide o que fazer. Então, a gente tem um monte de pensamentos, né? Muitos são nossos e muitos são intuídos. E a gente, com o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, a gente vai decidir. Eu vou fazer tal coisa, mesmo vindo um pensamento para fazer uma coisa contrária. Mas a gente estando ligado a Deus, ligado aos bons espíritos, ligado ao anjo de guarda, e estudando, a gente vai procurando decidir e tomar decisões cada vez mais corretas. A gente é imperfeito, mas a gente vai aprimorando isso aí. Outra coisa que eu queria acrescentar, Lourenço, já por experiência, que você também tem bastante experiência já, é aquela inflexibilidade com as coisas, né? Você fala, por exemplo, está falando sobre animismo, né? Olha, então você lê em certos pontos com alguns atores, precisa tomar cuidado com o animismo e tal, né? Porque pode ser que a pessoa só tem ele faz uma mensagem, mas ela é totalmente anímica, ela é do espírito, ela é para a pessoa, então toma cuidado. Daí, o nego fica de olho para tudo quanto é coisinha, né? Classificar como animismo, né? O espírito fala alguma coisinha diferente, não, tá vendo? Isso aqui é animismo. Então, um negócio muito, muito, muito rígido, né? Sem uma avaliação e um critério assim de estudo mesmo, né? Porque o que a gente tem que fazer é quando nós estamos numa reunião de mundo, somos convidados a participar dela, nós somos estudantes, aprendizes, né? E mesmo que você encontre alguma parte anímica, que você vai entendendo, e talvez você faça alguma pergunta, você faça algum raciocínio, né? Mas também não ser uma coisa rígida, né? O pessoal, ele deve falar depois, né? O tipo assim, como aconteceu, você estava falando do Divaldo, aconteceu também com ele. O Divaldo estava, aquela vez que ele estava doente, lá quase que ele estava morrendo, e, a, e a Joana falou assim, olha, eu estou indo para a sessão mediúnica. Então, eu estou morrendo, já tô morto, eu vou lá, você... Falou assim, eu estou indo. Você não vai? Eu vou indo. E ele achou que tinha que ir, né? E aí ele chamou alguém para ajudar ele a ir até a reunião, né? E falou assim, tinha que correr, porque era 8 horas, né? Porque lá na casa, lá no centro espírita, diz que quando fecha a porta você não entra mais, nem Jesus entra. Bom, então, tem nego que ouve isso aqui, e aconteceu aqui, mas aqui. Aqui tem um centro espírita em Angatuba, né? Onde mora o Marco ali, na outra cidade próxima aqui a minha, né? E o José Antônio e o Marco foram convidados lá para participar das atividades, para conhecer lá o cinema, assim, fazer uma troca, né, de experiências entre entidades espíritas, né? Tal dia, tal dia, tal dia. Então, eles foram lá, né? Numa reunião que tinha estudos, né? Que é mais fácil ali para você franquear ali, né? E eles chegaram 8h02. Não é que os caras tinham fechado a porta e não podia entrar mais ninguém? Então, esses exageros que muitas vezes, tudo bem, a gente pode até falar, olha, por favor, vocês obedeçam o horário e tudo mais, né? É importante, né, ter esse dever e tal. Mas, sabe, a rigidez é uma coisa assim que afasta as pessoas, né? Você tem que saber como contornar essas coisas para todo mundo aprender, para todo mundo se dar bem com as coisas, né? Vamos lá. Então, olha lá, hein, gente? Hoje, capítulo 1, o médium, eclosão, desenvolvimento e exercício de suas faculdades. 1. Longa e obstinada vigília. Não dava mais para esperar.
Sucediam-se as perplexidades e a moça estava ficando confusa no meio de todos aqueles estranhos fenômenos que ocorriam com ela e à sua volta. Sabia agora que o espiritismo tinha um nome adequado para isso: mediunidade. Ela era, portanto, uma pessoa dotada de faculdades mediúnicas. Vira isso em um livro básico e elementar que lera de um só fôlego. E daí? Que caminho escolher entre as diversas alternativas? Recorrer? Com quem se esclarecer e se orientar? Como aprender a se utilizar corretamente daquele potencial que não conseguia entender ou controlar? Difícil, né? Uma crônica de jornal que lera ainda há pouco dizia maravilhas de um grupo padrão mediúnico que funcionava sob responsabilidade de respeitável instituição. Estava ali a sua oportunidade, pensou. Recortou a crônica, disposta a falar pessoalmente com o seu autor. A providência inicial, portanto, consistia em localizá-lo. Ligou para a instituição, tão animada pela esperança quanto ingênua e inexperiente. A pergunta foi direta e objetiva: o que era necessário fazer para qualificar-se como frequentadora do grupo? A resposta foi educada, mas firme. O grupo era fechado e seleto. Não admitia ninguém a não ser por escolha e convite mediante critérios inquestionáveis. Além disso, informou a voz ao telefone, o grupo era interditado às mulheres. Só homens poderiam frequentá-lo. O pouco que lera sobre a doutrina espírita, nada encontrara que distinguisse o trabalho dos que se encarnam como homens daqueles que optam pela encarnação feminina. Aliás, o termo espírita, escolhido para identificar o adepto do espiritismo a partir de termos semelhantes na língua francesa, espírité, é o que se chama de adjetivo de duplo gênero, ou seja, tanto serve para o emprego feminino quanto masculino. Disse que uma senhora é espírita da mesma forma que um homem é espírita. O substantivo espírito, por sua vez, não tem feminino. Seja homem ou mulher, o termo que identifica o ser é o mesmo, espírito. Não existe espírito para seres masculinos e espírita para seres femininos, mesmo porque, segundo consta nas obras básicas, o espírito não tem sexo. Entendiam os dirigentes do grupo, ou a tradição ali adotada, não se sabe por que razões, que a bisonha postulante era uma espírita feminina e não devia frequentar reuniões abertas apenas aos espíritas masculinos. Enfim, não lhe cabia discutir o critério, e nem adiantaria fazê-lo. Deviam ter suas razões para assim proceder. O outro obstáculo que interditava a sua admissão no grupo era compreensível, embora em sua inexperiência ela não o tenha considerado impeditivo. O trabalho mediúnico sério exige, de fato, ambientes reservados, severos padrões de disciplina, afinidades entre seus diversos membros, assiduidade e inúmeros outros componentes, como tivemos oportunidade de estudar em Diálogo com as Sombras, no qual o assunto é tratado de maneira específica. Em suma, a moça não podia ser admitida no grupo padrão por duas indiscutíveis razões. Restava-lhe apelar para a última alternativa, como falar com o autor da crônica que tantas esperanças suscitara a seu espírito. Isso era mais fácil, ou não era? Ele costumava frequentar as reuniões de caráter administrativo aos sábados. A que horas? Tinha por hábito chegar mais cedo, bem antes da hora marcada para a reunião, programada para o início da tarde. Eis porque, naquele sábado, pela manhã, a moça partiu do bairro distante rumo à instituição.
Tinha de falar pessoalmente com aquela pessoa que encarnava agora suas esperanças de encontrar um rumo que lhe permitisse ordenar o verdadeiro emaranhado de dificuldades em que se metera em consequência de toda a fenomenologia que a inquietava e começava a assustá-la. Chegou às 10 horas da manhã. Subiu as escadas, apresentou-se, fez perguntas, expôs suas intenções e pretensões, e ficou ali, sentada, aguardando o cronista Salvador, que infelizmente não compareceu à reunião do dia. Voltou a fazer perguntas, queria saber agora a quem deveria dirigir-se para obter as informações de que tanto necessitava para dar um rumo certo à sua vida. Sugeriram-lhe que falasse com o dirigente da instituição. Nova espera. A essa altura eram 2 horas da tarde. Finalmente chegou o dirigente acompanhado de um grupo. Ela se levantou e pediu ao informante de sempre para indicar a pessoa e abordou. Nova decepção. Lamentavelmente, disse ele, não poderia atendê-la no momento, pois já estava atrasado para a reunião. Concordaria em falar com ela depois de determinada reunião. Isto sim era possível, arrematou ele, subindo as escadas que levavam provavelmente à sala de reuniões. Havia agora 2 necessidades pessoais a atender, a forma espiritual e a material. Uma podia esperar um pouco mais, a outra não. A moça desceu, foi à rua, fez um lanche e voltou à sua vigília, disposta a não arredar pé dali sem ter falado com alguém acerca dos seus anseios espirituais. A reunião só terminou às 6 horas. O dirigente não escondeu sua surpresa ao encontrar a moça ainda ali, esperando pacientemente. Imaginara, portanto, que a sua atitude inicial a levaria ao desencorajamento. Levou-a para uma sala onde sentaram-se e ela expôs suas aspirações. Ele escreveu uma pequena apresentação dirigida ao presidente de um centro espírita de sua confiança. A essa altura, já anoitecia e a moça precisava voltar para casa. 2. Então, a gente vê, a gente procura, dentro de uma casa espírita, seguir as normas, seguir as orientações de Kardec, seguir as orientações da USE, da FEB, mas nós somos imperfeitos. E existem centros espíritas e os dirigentes é que acabam dando a orientação daquela casa. E a gente vai ver ao longo do livro muitas decepções, muitas pessoas que acabaram desestimulando, orientando a Regina de forma errada ao longo de várias experiências, várias casas. Até que ela encontra uma casa que acaba desenvolvendo de maneira correta a mediunidade dela. Então, grupos fechados simplesmente a pessoas do sexo masculino, que encarnaram essa vida como sexo masculino. Isso não está escrito em lugar nenhum dentro da doutrina espírita. A reunião mediúnica, ela é realmente um grupo fechado. Mas uma pessoa... Então, na nossa casa, a reunião de quarta-feira é um grupo fechado. A reunião de quinta-feira é um grupo fechado, mas que é um grupo de desenvolvimento da mediunidade. Então, o caminho natural na nossa casa é você se prepara em estudos. Assim que você tem uma base da doutrina espírita, você pode frequentar a quinta-feira para conhecer e desenvolver mais a mediunidade. E depois você pode frequentar a reunião de quarta-feira. E nada mais é que reuniões mediúnicas,
de um grupo que já está há mais tempo trabalhando junto. Então, é só para você ter uma organização. Mas ninguém é impedido de... A pessoa está chegando. Se você manda uma pessoa sem nenhum conhecimento para uma reunião mediúnica, a pessoa vem uma, duas vezes, ela se espanta com algumas coisas e sai correndo. Porque é complicado você, sem conhecimento da doutrina espírita, presenciar as comunicações. A pessoa pode ficar assustada. Então, existe uma certa ordem, uma certa disciplina para você frequentar as coisas. Agora, o que ela está encontrando aqui é uma dificuldade gigante, né? De pessoas que não estão preparadas para lidar com pessoas que devem se julgar aparentemente melhores do que as outras. Sem dúvida, a gente tem que diferenciar duas coisas aqui: a codificação espírita e o movimento espírita. O movimento espírita, né, ele interpreta a codificação, que lá está tudo certinho, na codificação. Né? Mas o movimento espírita são as pessoas que vão trabalhando nos centros espíritas, em todo o movimento, né? E dependendo do lugar, da onde que vai ser criado, eles interpretam de uma forma e agem de outra. Então, o movimento espírita nem sempre ela tem uma postura um igual ao outro, né? Porque a ideia também não é. Né? Porque, às vezes, a cultura do lugar, onde tem lugar que tem mais gente, tem lugar que não tem casas que são enormes, tem casas que são pequenininhas, enfim, tem as suas condições diferenciadas. Né? Então, tem certas coisas, mas o que ele está dizendo aqui é que a compreensão não pode ser uma compreensão assim tão limitada quanto está se apresentando aqui para esse ponto aí que foi dito agora. Né? Primeiros passos. Não alcançara, é certo, nenhum dos seus propósitos iniciais, mas, ao cabo de um dia inteiro de expectativa e obstinação, conseguira pelo menos sair dali com um tímido raio de esperança materializado na carta que, como chave mágica, deveria abrir uma porta e pela qual ela esperava penetrar naquele universo diferente e um tanto secreto, onde suas faculdades seriam, afinal, cultivadas e postas a serviço de uma causa nobre. Na segunda-feira seguinte, à noitinha, partiu em busca do endereço indicado. Entregou a carta ao seu destinatário, que a leu e mandou assentar-se e assistir aos trabalhos da noite, que, aliás, não eram de natureza mediúnica, mas uma palestra a ser proferida por um homem que ela conhecia apenas de nome. Muitos problemas teria ali na difícil fase de adaptação que se seguiria, mas isso ainda era futuro, impenetrável até mesmo às suas faculdades premonitórias. Aquela noite, contudo, ficou marcada para sempre em sua memória por um verdadeiro sismo emocional, que a colocaria em estado de intensa agitação íntima e lhe deixaria uma sequela de muitos conflitos, e que, no orador da noite, ela identificou a figura central de suas vidências e sonhos, durante os quais cenas emocionantes eram revividas com toda a intensa carga emocional que nelas se depositava. Era ele um homem amado do passado, companheiro de muitas vidas, de felicidade, algumas de frustrações e de tormentos outras. Naquela altura, porém, estava de partida para os Estados Unidos, para onde seguiu, pouco depois, em viagem de estudos. Somente ao retornar, meses depois, voltou a procurar o centro que lhe fora indicado sob circunstâncias tão complexas para ser orientada no trabalho que esperava realizar. Longe de ter chegado ao termo de suas dificuldades, disto ela saberia mais tarde. Elas apenas começavam. Se lhe for exigida uma cota tão elevada de tenacidade e decisão apenas para que lhe indicasse um caminho, seria agora necessário acrescentar paciência
e até humilde resignação à sua obstinação em servir de maneira adequada à causa que desejava adotar. É certo que o centro ao qual for encaminhada dispunha de uma boa estrutura administrativa, desempenhava importantes tarefas de natureza social, doutrinária e mediúnica. E como era de se esperar, desenvolver severos padrões de disciplina e de metodologia para cada setor de atividade, o que é perfeitamente compreensível e até desejável. Como realizar um trabalho sério numa comunidade movimentada e bem frequentada, sem regimentos adequados e normas apropriadas de procedimento? Cada um tem de saber o que deve fazer e precisa dar conta da parte que lhe toca no conjunto. O problema é que a tarefa mediúnica tem peculiaridades que não se deixam enquadrar na rigidez de certos esquemas inibidores. Claro que seu exercício precisa obedecer a uma disciplina operacional suficientemente severa para coibir desvios e ficar ao abrigo de influências negativas próprias do médium ou provocadas por terceiros. Mesmo nos limites de tal rigidez, é necessário deixar algum espaço para que cada médium possa movimentar seus recursos e faculdades pessoais, bem como expressar de maneira adequada a personalidade do eventual comunicante desencarnado. Sobre esse aspecto, quase se poderia dizer que não há mediunidade e sim médiuns. A mediunidade é a expressão da sensibilidade do médium, seu instrumento de trabalho, e, como faculdade humana, guarda características pessoais, como o modo de caminhar, o tom da voz, a impressão digital, o feitio de ordenação da letra, o temperamento de cada um. Precisa ser disciplinada sem ser deformada, respeitando-se o contexto da personalidade humana no qual ela ocorre. É desastroso tentar impor condições inaceitáveis às suas manifestações. Esse equívoco de abordagem ocorre com grande parte dos cientistas que, em suas pesquisas, procuram impor o fenômeno, a fenomenologia psíquica em geral, e a mediunidade em particular, padrões de metodologia de trabalho totalmente inadequados, que, na maioria das vezes, frustram o processo de observação e produzem resultados insatisfatórios. Quem se dispõe a trabalhar com fenômenos produzidos pelo psiquismo humano deve se preparar para respeitar as regras do jogo, decidindo antes que tipo de metodologia é aplicável ao estudo que pretende realizar. Se não existe, precisará criá-la e, antes de experimentar os fenômenos em si, testar a própria metodologia desenvolvida para a pesquisa. Isto porque se torna imperioso deixar espaço e condições para que o fenômeno se produza tão espontaneamente quanto possível, ainda que sob condições de controle observacional. O cientista, tanto quanto o dirigente de trabalhos mediúnicos, deve ser um bom observador, dotado de espírito crítico, alertado, e ter o bom senso de interferir o mínimo possível, apenas o suficiente para ordenar a sequência de tarefas e coordenar as atividades que se desenrolam sobre suas vistas. Deve, portanto, ser um observador participante, certo, mas nunca inibidor, pois ele está ali precisamente para fazer com que as coisas aconteçam e não para impedi-las ou forçá-las a ocorrerem de maneira exata pela qual ele entende que devem ocorrer. Quando a gente tem uma pessoa, né, o médium, ele é um intermediário. E o intermediário vai ser um intermediário de espíritos sofredores, espíritos enganadores, espíritos mentores, espíritos de todos os graus, como classifica Kardec. Quando
dentro da mediunidade da doutrina espírita, o médium ele é um médium educado. Então, o médium não deve levantar e sair correndo, não deve falar palavrões, não deve... Tem que ter um mínimo de controle, de um filtro na mediunidade do espírito para passar para uma reunião mediúnica. Mas tem que ser um filtro com critério, para que você, quando a pessoa fale, quando o espírito fale pelo médium, você perceba, você consiga diferenciar um tipo de espírito de outro. Ele vai relatar no livro que ela acabou sofrendo, que tem centros que queriam deixar a mediunidade, a fala mediúnica, toda dentro de um padrão muito rígido. Um padrão tão rígido que você tinha que falar lento, calmo, tranquilo, independente se era um obsessor ou um médium ou um mentor. Se era um sofredor ou se era um espírito líder de falange, tinha que falar sempre no mesmo tom. Que é impossível, né? E se você fala sempre do mesmo tom, você não consegue diferenciar, né? Então, a gente que está tentando conversar com o espírito, e se o médium filtra tanto a comunicação, se a gente, quando o espírito está falando de várias maneiras diferentes, a gente tem dificuldade, às vezes, de entender se é um espírito A, B ou C, como que é. Imagina se o filtro é tão filtrado que você não consegue diferenciar se é um sofredor ou se é um espírito, um mentor. Então, ele está dizendo o seguinte, a mediunidade, ok, filtrar alguma coisa, beleza, mas você não pode ser rígido. Então, imagina, a gente numa reunião mediúnica, a gente tem médiums diferentes. E o médium que vem para o espírito que vem pelo médium A, às vezes o médium fala de maneira mais calma. Depois o segundo é mais agitado. O terceiro é sofredor. E assim, o mesmo médium o espírito fala por ele e fala de maneiras diferentes. Porque os espíritos são diferentes. Então, a comunicação tem que ser diferente, lógico. E não sei se é nesse capítulo, mas ele acaba falando que você acaba se tornando, amarrando, filtrando, que estraga totalmente a comunicação. Então, tomar cuidado com isso. Posso falar? A rigidez que deve existir obrigatoriamente, para mim, pelo menos, no meu ver, é quanto aos palavrões, as palavras utilizadas por aquele espírito. Se são palavras de baixo calão, de forma alguma devem ser repetidas. Então, aí o filtro tem que ser totalmente rígido. Agora, com referência aos sentimentos, o que ele está ali sentindo, a raiva, a alegria, ou tá, ou é um zombeteiro, né? Então, isso não deve ser filtrado, porque senão vai realmente atrapalhar na doutrinação. É isso. Pois é. Não é muito diferente desta maneira de pensar de André Luiz, expressa em Evolução em Dois Mundos. Lá no Chico Xavier, né? Lá, André Luiz, 1983, onde se lê: eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuraram fixar mediunidades e médiums a nomenclaturas e conceitos de ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade jaz adstrita à própria vida.
não existindo, por isso mesmo, dois médios iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. Destaques são meus. Logo a seguir, adverte André Luiz que até mesmo espiritualistas distintos que se julgam autorizados a apelar para os riscos da mediunidade, a fim de impedir-lhes a eclosão e, por conseguinte, os serviços que pode prestar, estão sendo influenciados por via mediúnica, traduzindo interpretações particulares de inteligências desencarnadas que os assistem, ou seja, estão atuando como inconscientes joguetes de vontades estranhas à sua. Os médiums são sensíveis não apenas aos seres desencarnados, mas também às pressões e sentimentos, mesmo não expressos, das pessoas encarnadas que os cercam durante o trabalho. Harry Boddington, da University of Spiritualism, ao qual estaremos recorrendo com alguma frequência neste estudo, acha até que os médiuns são mais sensíveis às expressões dos encarnados do que às dos desencarnados. Extrema elasticidade, escreve o competente autor inglês, deve ser adotada na aplicação de todas as teorias relativas aos fenômenos psíquicos. Isto não quer dizer, obviamente, que o médium possa e deva fazer ou permitir que se faça com ele tudo o que vier à sua cabeça ou à do manifestante, mas é preciso garantir condição suficiente para que o fenômeno ocorra dentro da dinâmica que lhe é própria. Este princípio é válido para qualquer agrupamento de pessoas, até mesmo quando reunidas para finalidades meramente sociais ou de trabalho material, estudo, debates ou o que seja. Pessoas agressivas, amarguradas, mal-humoradas, pouco educadas causam transtornos em qualquer reunião, o que não ocorre quando os componentes de um grupo se harmonizam, respeitam-se mutuamente e debatem os problemas com seriedade e bom senso, ainda que divergindo neste ou naquele aspecto. Ou seja, a gente é influenciado por encarnados e desencarnados. E, como diz Kardec, todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Todos nós trocamos pensamentos com encarnados e desencarnados. A gente acaba tendo a intuição. O importante é a gente estudar, se tornar uma pessoa melhor, se conhecer, para que a gente decida as melhores decisões, faça as melhores decisões, escolha os melhores caminhos. A gente tem essa influência, com certeza. E a gente é intermediário. Então, e os espíritos influenciam a gente de maneira negativa só? Não, positiva também. Então, por exemplo, o Divaldo está fazendo uma palestra. E na palestra que ele faz, ele tem toda uma intuição. Mas lógico que para ele ter essa intuição, ele tem que ter tido o esforço dele, o preparo dele. Então, a gente escuta um palestrante, né, que, seja ele qual for, e a gente percebe que a gente está, às vezes, conversando com um palestrante antes, né, da palestra. E a gente percebe que, durante a palestra, a pessoa está falando diferente. A gente percebe que ele está usando, ele está fluindo a palestra. Ou seja, ele preparou a palestra. Mas a preparação ajuda na intuição. Então, as duas coisas funcionam. Diferente, por exemplo, de novo, o Divaldo, ele falou que ele foi uma vez dar uma palestra, e ele falou, eu estou cansado hoje, eu não vou preparar essa palestra. Quando chega lá, os espíritos me ajudam, me intuem na palestra. Aí chegou na hora da palestra, Joana de Ângeles estava do lado dele, e o Divaldo falou, e aí, o que eu falo?
Não sei, a palestra é sua. E ele passou vergonha, né? Porque ele jogou toda a responsabilidade para os espíritos. E a Joana Dias falou: não, quando você se prepara, eu ajudo. Mas você não se preparou, eu vou só eu vou sentar aqui e vou assistir. Quero ver o que você vai falar. Assim é com todos nós. Né? O Divaldo dá a experiência pessoal dele, mas acontece com todos nós. Então, a gente vai falar alguma coisa sobre um assunto, a gente se prepara sobre aquele assunto, a intuição flui facilmente. Agora, se eu não me preparo sobre um assunto e vou querer falar, aí fica complicado. Três, passividade. No caso do centro, no qual a moça tentava integrar-se para participar das tarefas coletivas ali desenvolvidas, havia um rígido padrão de comportamento mediúnico. Nada da elasticidade recomendada por Boddington e que constitui um dos próprios ingredientes do fenômeno mediúnico em si, de vez que cada médium tem as suas peculiaridades, precisamente por ser uma personalidade autônoma, sem nenhuma experiência de trabalho em conjunto. A nossa jovem entrou assim para um grupo no qual predominavam muitas regras inibidoras. Nas sessões ditas de desobsessão, exigia o padrão ali adotado que ela desse passividade exatamente como os demais médiuns treinados pela casa. Imóvel, olhos fechados, mãos juntas e abandonadas tranquilamente sobre a mesa. Num gesto eram permitidos durante a manifestação. Nenhum gesto, aliás, era permitido durante a manifestação, nenhuma palavra em tom mais alto, nenhuma forma de movimentação do corpo, dos membros ou da cabeça. Acontece que a mediunidade da nossa jovem tinha os seus métodos operacionais próprios, o que vale dizer, eram diferentes dos que o que lá se praticavam. Embora disciplinada, sem manifestações ruidosas ou palavras descontroladas, ela gesticulava moderadamente e mantinha os olhos abertos, dando, enfim, expressão de naturalidade às suas manifestações. Agia acertadamente, a meu ver, permitindo que o espírito manifestante pudesse expressar-se convenientemente, dizer enfim ao que veio e expor sua situação a fim de que pudesse ser atendido ou, pelo menos, compreendido nos seus propósitos. Se ele vinha indignado por alguma razão, e isto é quase que a norma em trabalhos dessa natureza, como obrigá-lo a falar serenamente, com a voz educada, em tom frio e controlado? Somos nós, encarnados, capazes de tal proeza? Não elevamos a voz e mudamos o tom nos momentos de irritação e impaciência? Como exigir procedimento diferente do manifestante e do médium? Afinal de contas, se a manifestação ficar contida na rigidez de tais parâmetros, acaba inibida e se torna inexpressiva, quando não inautêntica, de tão deformada. Em tais situações, é como se o médium ficasse na posição de mero assistente de uma cena de exaltação e a descrever-se friamente, em voz monótona e emocionalmente distante dos problemas que lhes são trazidos. É preciso considerar, no entanto, que ali está uma pessoa angustiada por pressões íntimas das mais graves e aflitivas, muitas vezes em real estado de desespero, que vem em busca de socorro para seus problemas, ainda que não admita conscientemente. Não é uma vaga e despersonalizada entidade, uma simples abstração, mas um espírito que se manifesta.
É um ser humano vivo, sofrido, desarvorado, que está precisando falar com alguém que o ouça, que sinta seu problema pessoal, que o ajude a sair da crise em que mergulhou, que partilhe com ele as suas dores, que lhe proporcione por alguns momentos o abrigo de um coração fraterno. O médium frio, que com todos os seus freios aplicados à manifestação, não consegue transmitir a angústia que vai naquela alma. E um bloco de gelo, que é um bloco de gelo através do qual não circulam as emoções do manifestante, a pungência de seu apelo, a ânsia que ele experimenta em busca de amor e compreensão. Nenhum problema é maior naquele instante para o manifestante do que o seu, nenhuma dor mais aguda que a sua. Dizíamos há pouco que a médium permitia que o manifestante se expressasse desse modo, mas, a rigor, ela simplesmente não sabia trabalhar de outra maneira. A entidade parecia assumir seus comandos mentais e utilizar-se como naturalidade de seu corpo físico. Se havia alguma ação inibidora ou controladora da parte da médium, era em nível de consciência extrafísica. E certamente era isso que se dava, pois nunca houve qualquer distúrbio ou excesso das manifestações que ocorriam por sua intermediação. No entanto, o dirigente exigia que o médium transmitisse tudo à rígida postura de um robô, que leva a palavra de um lado para o outro, mas não admite que se filtrem também as emoções que elas contêm e que as impulsionam. Quando isso ocorre, o que chega ao dirigente ou doutrinador não é aquilo que partiu do manifestante, e sim a versão pasteurizada e impessoal que o médium lhe transmitiu, como se fosse no mero, que é o fio de telefone, deve ser isso. O espírito nem consegue sentir, no ser que utiliza como instrumento, um pouco de empatia, de solidariedade, de fraternidade, de emoção participante, de calor humano. É nisso que resulta a excessiva e tão decantada passividade. E para esse tipo de passividade, nossa jovem não estava preparada. Daí, os problemas com os métodos da casa e, obviamente, com os dirigentes do trabalho. Tem que comentar o seguinte, agora falando, porque mediunidade está no nosso dia a dia, né? Mas aí nós estamos falando agora da reunião mediúnica mesmo em que ela estava participando. E muitos de nós aqui que estamos aqui já participam também, né? Mas a gente fala de uma maneira para aqueles que também não participam. A linguagem do espírito não é só a verbalizada, mas a expressão corporal, a maneira como ele aparece, como ele cruza os braços, como se ele tivesse amarrado, como ele põe na mão na cabeça. Isso é uma linguagem que nós, como orientadores ou aqueles que estão participando, tem que perceber, porque você sabe qual é o nível de sofrimento que o espírito está passando, né? Nos próprios gestos que ele frequenta. Agora, se ele está imóvel, ele está falando tudo que nem robozinho, né? Como é que você vai perceber? Né? Como é que você vai ajudar se você não tem essa habilidade de entrar dentro dele? Tem, né? Porque o nosso relacionamento ele é interpessoal, né? Ele é externo, não tem como você penetrar ali, né? A não ser os espíritos, tem alguns espíritos que conversam com eles aqui, mas eles estão num outro padrão, uma outra dimensão espiritual, né? Que aí eles sabem perfeitamente o que está acontecendo. Mas nós precisamos que exista essa naturalidade do médium em se apresentar assim, né? Mesmo que ele dê uma tremidinha, não sei o quê, que não pode ficar se jogando no chão, né? Fazendo aquelas algazarras.
falando palavrões, está falando, né? Utilizando assim de termos baixos, aí essas coisas. Porque quando você tem que estar conversando com um espírito que sabe que ele está nervoso, né? Não é porque ele fala palavrão que você vai saber que ele está nervoso. A forma como ele fala, como ele se irrita, você sabe muito bem. Então, não há necessidade disso daí, né? Então, só para dizer que a nossa linguagem, ela não é só falada, né, na palavra, ela é uma linguagem corporal, né? O tipo de respiração que o espírito vem, né? Então, tudo isso quer dizer para nós um detalhe que é bom para o orientador que está ali conversando com o espírito, né? A gente tem que entender bem, né, o sentimento, as intenções do espírito. E toda essa comunicação verbal e de outras formas, né, de gestos, é importante. Tem até livros, tem até um livro que o pessoal lá na faculdade lê, que diz, o corpo fala. Então, às vezes, você numa entrevista de emprego, a pessoa, ela observa você muito mais do que suas palavras, como você se expressa, como você se comunica, como você está se comportando, porque o corpo fala realmente. Então, a gente acaba tentando entender. E a ideia de uma reunião mediúnica é auxiliar aquele espírito que está vindo ali. Ah, mas esse espírito tá vindo aqui porque ele é obsessor da Ângela. Tudo bem. O objetivo aqui é ajudar a Ângela? Também. Mas o objetivo na reunião mediúnica é ajudar aquele espírito que está sendo trazido. Aquele espírito sendo trazido necessita de auxílio. Se ele é obsessor da Ângela, a Ângela também vai acabar recebendo ajuda, também vai ser tratada. Mas a gente, na doutrina espírita, você não faz, sai capeta. Você fala, vem capeta que a gente vai te abraçar. Vem, meu irmão, que você é bem-vindo. Então, é assim que são tratadas as pessoas. Se a gente lê o livro lá do André Luiz, o Libertação, a gente vê que antes de tratar a filha dele, o obsidiado, o mentor trata de todos os obsessores. Então, ajuda a cada um. Então, nenhum dos filhos, nenhuma das ovelhas será perdida. Porque Jesus ajuda a todos nós, independente do nosso grau de moralidade. Então, todos nós somos ajudados. Um espírito de luz e um espírito das trevas. Todos são ajudados. E os espíritos trazidos numa reunião mediúnica, a gente tem que identificar como a gente consegue auxiliar aquele espírito. E às vezes é complicado, né? Eu lembro da minha mãe, por exemplo, ela estava falando. Aí a gente brincava, ia lá e segurava as mãos dela, os braços assim, ó. Ela parava de falar. Ela estava falando, aí a gente vai lá e pegava o braço dela assim, ó, brincando e dava uma apertadinha. Ela não conseguia falar mais, sem falar com a mão, não conseguia. Então, quando a gente faz esse filtro, você não entende realmente, você não consegue entender qual o tipo de sofrimento, qual o tipo de problema que o espírito está passando. Se ele está nervoso, se ele está com raiva, sei lá, é complicado. E, às vezes, tem reuniões mediúnicas que o pessoal realmente não... Todos nós, a gente começa numa reunião mediúnica aprendendo, né? Então, se a gente pegar as nossas reuniões mediúnicas hoje e pegar reuniões mediúnicas de anos atrás, eu espero que a gente esteja um pouquinho melhor, né? E que os erros que a gente cometeu lá para trás, a gente cometa menos, né?
Porque ninguém é perfeito. Ah, a reunião de quarta-feira. São espíritos que estão há mais tempo na casa, mas continuam evoluindo, continuam aprendendo. As reuniões mediúnicas de quinta-feira são médios que estão há menos tempo na casa. Mas isso não quer dizer muita coisa, é só uma forma de você organizar a casa. E a nossa casa, ela é pequena e a gente procura não ser totalmente rígido, né? Acho que casas muito grandes, se você não tiver uma rigidez um pouquinho maior, aí você perde o controle. A nossa casa, que é menor, a gente consegue um contato mais próximo das pessoas, a gente consegue ter as regras, as disciplinas, mas a gente não precisa ser totalmente fechado, rígido, a gente consegue atender um e o outro, porque é mais difícil de casas muito grandes fazer isso. Perguntas? Tem muita gente que tem uma cara de interrogação aí, mas não fala, não. É que para a gente saber como abordar o espírito que está se manifestando através do médium, né? A gente tem que saber a história dele, tem que saber ouvir também, né? Não é só o gesto, também, como eu falei, que é a linguagem, né? Mas tem que saber um pouco da história. Como é que você vai abordar isso, você não sabe, né? E outra coisa, né? Outra coisa que você vai falar assim, ele chega, não, meu irmão, não, pense em Jesus. Aí depois o espírito começa a xingar a gente. Que Jesus, o quê? Você sabe, ele fala assim pra gente, porque ele está tão irritado com a vida dele que ele acha que ele está abandonado por Deus, por Jesus, então, e ele fala umas coisas assim que, né? Mas a gente está querendo enfiar pela goela abaixo um negócio que, né, ele, psicologicamente ele não aceita, então você tem que perceber como é que está a situação psicológica dele, para conversar. Se ele é um cara que é vingativo, ele vem atrás de vingança, os motivos da vingança, e uma série de coisas aí muito importantes. Por isso você tem que deixar o médium, né, transmitir com tranquilidade ali, né? Dar força para os médiums exercerem o seu papel. No início fica um pouco mais difícil, mas depois vai se acostumando. Mas esse livro aí, eu sei que fala Diversidade e Carisma, que é uma passagem de Paulo, lá em Coríntios, né? Agora não lembro qual é exatamente aí, que é justamente uma médium que você viu que ela já tem evidência, ela tem psicografia, ela tem psicofonia, ela faz desdobramento. É uma médium que tem uma série de mediunidades que compõem essa médium, né? Então, ela tem realmente bem diversificada a sua mediunidade, porque é diversidade de carisma, de dons, né? Mas todos nós temos diversidades de carisma, né? Não, talvez não mediunicamente, né? Por exemplo, né? A maioria de nós sabe, pelo menos, sabe cozinhar um pouco, certo? Né? A maioria de nós, né, sabe fazer alguma coisa na vida. Alguns têm o trabalho, como o Lourenço é professor, eu fiz engenharia, e outros têm habilidade, outra coisa, né? Mas a gente não para por aí, né? Tem outras coisas que eu gosto, tem gente que gosta de fazer tricô, crochê, eu gosto de mexer com mecânica, por exemplo, né? Eu tenho outros conhecimentos, e esses outros conhecimentos são carismas, são dons que a gente tem, são talentos que a gente tem. Então, ele fala da mediunidade, mas todas as pessoas têm diversidade de carismas, né? Quando a gente tem assim o desejo de fazer alguma coisa, porque eu já fiz no passado, porque ele está chamando a atenção para a gente pode desenvolver uma habilidade que talvez a gente não tenha, né? Mas uma habilidade que a gente poderia fazer é essa daí, com esse livro estudando, como você tem que tratar as pessoas, como é que você tem que tratar os espíritos, como interpretar, né? Ele vai falar muita coisa sobre isso, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma
Um comentário. O Roberto está doidinho para fazer um comentário. Roberto, fala. Vai, você quer falar? Pode falar, Roberto. Puxa vida, não se iniba, não. Eu estava lembrando de todos aqueles espíritos que a gente veio e acompanha lá, né? Aí chegou um dia uma desencarnada para passar numa médium, né? Acho que era na Sônia que ela ia passar. Mas ela era uma mulher que se cuidou tanto, mas tanto, né? Muito bem penteada, muito bem maquiada, a roupa dela, né? Primeiro ela foi verificar se a cadeira estava limpa, e ela sentiu uma certa repulsa. Ela não queria encostar a roupa dela na roupa da médium. Então, foi uma dificuldade para o espírito que a trouxe, né? Convencer que não ia ter problema, que ela não ia sujar a roupa dela. Aí ela falou, não, mas os perfumes que eu usei, como é que eu faço? Né? Então, foi difícil convencer a entidade, falar o que ela precisava, né? Foi até demorado, porque ela olhava para a média assim, mas eu vou ficar perto dela, e aquela cadeira eu vou ter que usar. Essas cadeiras nem os serviçais meus usavam. E aquela formou aquela dificuldade ali. Né? Então, foi um caso que eu lembrei, e entre todos que eu já vi, esse eu achei o mais interessante, de tanta demora para convencer um espírito a dizer, né? Agora você não compra mais perfume, você não compra mais roupa, né? É essa mesmo, né? Ali foi demorada para ela concordar em falar o que ela precisava. E as perguntas para ela responder também, né? Foi isso aí. Certo. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento hoje, então? No início desse novo livro. Vai, Sônia, tudo bem. Vai aí. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de aprendizado, pedindo a Ele que nos adiante a possibilidade de entendimento, porque cada vez que temos uma nova informação, temos também que redobrar as nossas atenção para que possamos ter um entendimento correto. Então, que nós possamos contar com os nossos irmãos da espiritualidade maior, afinizados com esse trabalho, para que nós tenhamos um entendimento correto de tudo que foi colocado aqui e que nós possamos colocar em prática em prol de uma boa reunião mediúnica, em prol de um bom trabalho com os nossos irmãos e com os nossos médiuns também, para que tudo seja harmonizado da forma correta e que o trabalho possa fluir da melhor forma, não havendo prejuízo para ninguém. Muito pelo contrário, que todos possam sair fortalecidos de cada reunião. Este livro nos ajudará muito para que possamos ter uma visão correta de tudo que precisamos saber com respeito a esse assunto. Então, a gente agradece e pede a Deus que esteja sempre conosco, para que nós possamos sempre fazer de acordo com a sua vontade, e que a sua vontade também seja totalmente entendida, e que nós tenhamos a atitude correta diante de todos, e principalmente diante de nós mesmos. Muito obrigado, e agradecemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor.